Graça e paz, amada igreja. Mais uma vez estamos aqui na presença do Senhor para trazer uma mensagem. Lembrando aos irmãos, aqui e quem for ver essa mensagem depois pelo YouTube, que o pastor hoje não se faz presente juntamente com a família pastoral, que todos estão no retiro da nossa igreja ali em Petrolândia. E por força maior, questão de nossos trabalhos, tanto o meu quanto o João, nós permanecemos aqui. Mas continuamos anunciando a palavra do Senhor. Que possamos estar orando pelo pastor, pela família pastoral e pelo aquele retiro, que Deus esteja falando ali com eles, como venha falar conosco aqui em Delmiro Gouveia. Meus irmãos, o estudo, a mensagem, eu digo, do dia, nesta noite, vai ser baseado em um versículo somente. Normalmente a gente faz mensagens em capítulos ou parte de capítulos, mas hoje vamos ficar em um versículo. Vamos utilizar o capítulo todo, mas o foco vai ser um versículo só, que está ali em Mateus capítulo 23, versículo 37. Mateus 23, versículo 37. Assim diz a palavra: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. O tema dessa mensagem de hoje é combatendo uma falsa doutrina. Temos inúmeras doutrinas falsas, mas vamos combater uma. E o tema é combatendo uma falsa doutrina. Meus irmãos, como vimos, e quem esteve presente, quem não teve e puder ver no YouTube, no dia 23, nós falamos sobre o perigo das meias-verdades. Fizemos uma mensagem sobre o perigo das meias-verdades. E mostramos na Bíblia dois fundamentos, que em Gênesis, que nós falamos que em Gênesis é um livro que traz princípios e fundamentos, por isso é um dos motivos dele ser o primeiro livro da Bíblia, não é só porque ele é a origem, mas também porque ele traz, não é só a origem da criação, mas é a origem de tudo. Ele traz princípios de adoração, princípio de culto, princípio de santidade e também traz princípios de heresia. Ou seja, toda heresia ela vai partir desses princípios. O primeiro, e a gente vai ver isso aonde lá, e aí depois os irmãos podem dar uma olhada, Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5. O primeiro princípio herético que está ali é o de relativizar a supracultural e atemporal palavra de Deus. A serpente fala para Eva: é certo que não morrereis. Ora, quem falou que se comesse do fruto iria morrer foi o próprio Deus. Deus falou para Adão e Adão transmitiu para Eva que se comer do fruto do bem e do mal, certamente morrereis. Aí o que é que a serpente fala? Não, é certo que não morrereis. Esse é um princípio herético, Você vai ver, hoje em dia você vê isso muito comum. As pessoas chegam e falam: não, Deus não quis falar isso, não é bem assim, isso era aquela época, não é mais isso, as coisas mudaram, a Bíblia foi atualizada, não, é assim, é daquele jeito. E começamos a relativizar a palavra de Deus. Então, esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é querer colocar o homem no lugar de Deus. Nós vemos no versículo 5 de Gênesis 3, que a serpente fala que se comer do fruto, eles serão como Deus. E aí, como Deus, é em todos, ele não fala como Deus em algumas coisas, é como Deus na totalidade. Tanto em seus atributos comunicáveis, como nos atributos incomunicáveis. Nós sabemos que Deus tem muitos atributos, alguns deles são comunicáveis, outros não. Um exemplo de atributo comunicável: misericórdia. Deus é misericordioso e nós exercemos misericórdia.
podemos exercer misericórdia. Claro que a nossa misericórdia ela é uma misericórdia frágil, deturpada, não é uma misericórdia plena que nem a de Cristo. Mas outros atributos, Deus não se comunica com a gente. Por exemplo, a onisciência. Nós não somos oniscientes. Por mais que nós possamos pensar, ter ideias, né, ter conhecimento, nós não somos nós não temos todo o conhecimento. Nós não temos toda a ciência. Só Cristo, só Deus tem. Então ela fala que será como Deus. Então esse é outro princípio herético. Como nós falamos ali, né, aprofundamos mais, que é querer igualar o homem a Deus. Ou, do outro lado, rebaixar Deus ao nível do homem. Nós também vemos muito bem por aí. Nós sabemos que a palavra de Deus não tem contradição. O que se contradiz são interpretações equivocadas. Se você pegar uma interpretação equivocada e comparar com a interpretação da sã doutrina, você vai encontrar contradição. Ou interpretação equivocada com outra interpretação equivocada. Então, a palavra ela não vai se contradizer, mas as interpretações, se ela não for uma interpretação bíblica verdadeiramente, ela vai se contradizer uma hora ou outra. Mas nós encontramos na Bíblia o que se chama de paradoxo. Paradoxo existe na Bíblia. E o que é paradoxo? É uma aparente contradição, né? Parece ser contradição, mas não é. Temos vários exemplos que depois os irmãos podem olhar na sua Bíblia, como Gênesis 7, 1, Mateus 19, 17, se comparado com Atos 16, 30 e 31. Mas vamos ver dois exemplos de paradoxo, que é Romanos, capítulo 2, Romanos 2, versículo 13. Romanos 2, versículo 13. E Gálatas, e o livro de Gálatas 3:11. Gálatas 3:11. Romanos 2:13 diz: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Já em Gálatas 3:11 diz: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, um fala que ser justificado, quando no 2:13 vai dizer que mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E o outro diz que você é justificado pela fé. Parece ser contraditório, mas não é. Na verdade, estão dizendo a mesma coisa. Nós não vamos nos aprofundar, porque senão vai ficar muito longa aqui a mensagem, e a ideia não é essa, aqui é só trazer alguns pontos. Eles estão dizendo a mesma coisa, porque o justo, ele é salvo pela fé, mas ele pratica a obediência à lei. Mas o praticar a obediência à lei não gera justificação por si só, mas quando você é salvo e tem a fé, e aí já é salvo, a partir daí você pratica as obras. Não tem como você ter fé, e não praticar as obras, a não ser que você seja chamado hoje como um homem na cruz e morra no mesmo momento. Mas eu não vou aprofundar, mas cabe um estudo tranquilo, mas isso aqui é um que chama de paradoxo. Então, paradoxo não é contradição, pelo contrário. Mas como é que a gente vai saber que é paradoxo ou não? Deve-se estudar a palavra de Deus. Alguns detalhes sobre estudo da Bíblia. A Bíblia, meus irmãos, deve ser analisada na literalidade. O que é na literalidade? Como está escrito ali. Salvo casos específicos. Alguns exemplos de casos específicos você não tem como analisar na literalidade. O livro de Cantares de Salomão. Ali você não pode analisar na literalidade. Não totalmente. Alguma coisa até que você pode, mas você tem que ter cuidado. O livro de Lamentações, de Jeremias. O nome está falando, é uma lamentação. O livro de Apocalipse.
Então, alguns livros e algumas partes de alguns livros, você não pode... Por exemplo, o livro de Salmos, algumas coisas de Salmos você pode usar na literalidade, outras coisas não. Mas como é que ele vai saber isso? Aí é o discernimento do Espírito Santo, leitura, estudo, que a gente começa a perceber aquilo que é literal e aquilo que não é literal. Muitas das vezes a Bíblia já deixa isso de forma explícita. Outra coisa, meus irmãos, a Bíblia deve ser analisada do todo para o específico, e não o contrário. O que é isso? A gente não pode pegar um versículo da Bíblia isolado, como esse aqui que eu falei, né, que em Romanos 2,13, que diz que, no Romanos 2,13, deixa eu ler de novo, que fala que, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. A gente não pode pegar esse versículo e querer interpretar toda a Bíblia. Por quê? Você vai provavelmente, com toda certeza, se basear em uma heresia. Mas não que a heresia é o texto, mas a heresia é a sua interpretação, como eu falei anteriormente. Então você vai pegar toda a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre o todo? Diz isso. Diz que é pela fé que nós somos salvos, a gente vai ver isso várias vezes, e que a partir dessa fé você vai praticar obras de justiça. Boas obras. Aí você compreende o texto. E não pegar esse texto isolado e querer interpretar toda a Bíblia. Outra característica de um estudo da Bíblia, ela deve ser analisada do ponto mais claro para o ponto mais obscuro, e não o contrário. A Bíblia, meus irmãos, tem textos mais fáceis de entender, né, mais tranquilos, outros textos mais complexos. Né? Exemplo, se você ler o livro de João e ler o livro de Apocalipse, você vai ver que tem uma diferença. Né? O livro de João é muito mais fácil de entender, de forma geral, obviamente. Né? Algum ponto específico ali ou outro, talvez tenha uma dificuldade. Como o livro de Apocalipse, um ponto ou outro seja mais fácil de compreender. E como é que a gente vai compreender? A gente vai pegar o mais obscuro para entender o mais claro? Não. Já está dizendo. É que nem você está aqui. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, assim, aquela parte que está mais clara vai clarear mais escura. E compreender mais escura. E não o contrário. Isso tudo, meus irmãos, estou falando, né, estou dando essa passada rápida, porque é necessário para compreendermos esse texto. Esse versículo, meus irmãos, é mal interpretado por muitos. Isso na perspectiva humana, pois eles analisam de forma literal um texto que é claramente um lamento. Esse é um dos textos que você não pode analisar ele na literalidade. Por quê? Porque ele é um lamento. O lamento é como se fosse uma poesia, né? É uma forma de se expressar diferente. E usam, além de usar ele de forma literal, eles usam o versículo sem se aperceber do contexto, do que Jesus estava falando, e procuram um ponto obscuro para interpretar um ponto claro. Ou seja, todos os princípios de interpretação, normalmente quem analisa esse livro, esse versículo, fazem de forma contrária. E ao interpretar equivocadamente o texto, produzimos contradições. Como eu falei, não da palavra, mas de interpretações. Então, como muitos, ou a grande maioria, interpretam esse versículo? Primeiro, isolam o versículo não somente da Bíblia, mas do capítulo, sendo que estamos diante de um só texto. É uma só narrativa. Quando nós lermos o livro, o Mateus 23, vamos ver que é uma narrativa só, do versículo 1 ao último. E aí fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Muitos interpretam, bem provável que a maioria, como eu disse, que Jesus estaria deixando claro que ele quer salvar toda a humanidade.
mas que as pessoas podem resistir ao chamado de Jesus, ao chamado de Deus. Afinal, afirma que Jesus quis juntar o povo de Jerusalém, mas esse povo, pela dureza de coração, não quis. E supostamente triste, Jesus disse que tu não quiseste. Então, as pessoas entendem assim, no geral, né, que Jesus falou ali, mas eu estou aqui, quero juntar vocês, mas vocês não querem. Então, vocês, é livre-arbítrio de vocês, né? Vocês vão se quiser. Vamos olhar aqui mais uns textos que, analisados de forma isolada, ela levam a uma interpretação equivocada. Não vou só falar de alguns, mas temos Gênesis 8:1, para quem quiser depois dar uma olhada. Êxodo 32:14, Mateus 23:9, Judas, que o irmão falou hoje de manhã muito bem, 1:23, dentre outros, mas vamos dar uma lida em 1 Crônicas 21, 1 Crônicas, livro de 1 Crônicas 21, versículo 1, que diz o seguinte: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar um censo de Israel. Agora vamos para 1 João 5:18. 1 João, capítulo 5, versículo 18. 1 João 5:18 diz: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Ora, se nós analisarmos o texto isolado de 1 Crônicas, vai dizer o quê? Que Satanás Satanás, ele usou Davi, ele fez que Davi levantasse o censo. Mas, e aí? Por que as pessoas não analisam isso? Satanás usou Davi, apesar que eu acho que talvez alguém fale essa loucura. A Bíblia está falando aqui, e aí, como é? Sendo que João diz que o maligno não toca a gente, que Deus, Cristo nos protege. Protegia, claro, Davi. Vamos ver Samuel 24, 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1. 2 Samuel 24. Tornou a ira do Senhor a acender contra os israelitas, e ele incitou Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Ora, um entendimento claro é que Satanás foi usado por Deus para fazer com que Davi fizesse o censo. Então, em outras palavras, é o próprio Deus que age em seus filhos. Por isso que o maligno não nos toca. Assim como a gente vê lá no livro de Jó, aonde Satanás fala com Deus e pede para tocar em Jó e Deus autoriza, nós vamos ver Jó sempre reputando a Deus o sofrimento dele e não ao diabo. Então, se a gente for ler um versículo isolado, nós começamos a criar falsas doutrinas. Falsa doutrina. A gente tem que ler os versículos e compreender em toda a palavra de Deus. Interessante que muitas pessoas que fazem essa abordagem separada de Mateus 23, 37, só faz dela, desse outro texto não vai fazer isolado, né? Essa abordagem, mesmo olhando o texto isoladamente, né, essa de Mateus 23, 37, a gente consegue perceber algumas incongruências, algumas coisas que não se encaixam. Pois aquele a quem Cristo quis ajuntar não são os mesmos que não quisestes. Jesus fala em querer ajuntar os filhos de Jerusalém, mas Jerusalém não quis que os filhos dela fossem ajuntados. E não é que nem aqui um exemplo para a gente. Eu falo aqui: João, eu vou ajuntar suas filhas aqui comigo. E João fala: não, você não vou deixar, vou impedir, vou criar dificuldade para você ajuntar. Mas não é as filhas de João que não querem ser ajuntadas, é João que impede, ou quer impedir, ou tenta impedir delas serem ajuntadas. E as pessoas interpretam de uma forma que é a própria pessoa que não quer.
Mas, apesar de ter essa incongruência, vamos nos aprofundar. Primeiro, se entendermos dessa forma, que Jesus está de mãos abertas a qualquer um que por sua própria vontade o queira, estamos contrariando toda a Escritura. Pois, vejamos alguns exemplos. Adão, o primeiro homem da terra, depois de pecar, não procurou Deus. Pelo contrário, Adão se escondeu de Deus, que foi atrás de um morto. Pois, depois do pecado, ele morreu. E quando Deus o chama, ele o atende, pois o chamado de Deus é irresistível. Nós podemos ver isso depois lá em Gênesis 3, de 8 a 10. Em Adão, todos pecamos, ou seja, todos morremos. Nascemos mortos-vivos, como fala Romanos, capítulo 5, versículo 12. Temos outros exemplos, temos milhares, temos todos os exemplos da Bíblia. Todos os exemplos da Bíblia. De todos os homens da Bíblia a gente vai ter exemplos. Mas, se os irmãos lembrarem de como foi que Abraão foi chamado, Abraão era idólatra. Estava lá, numa vida lá em Ur, dos caldeus, e Deus o chama. Do nada Deus o chama. Não é porque ele estava querendo Deus, não. É só olhar na Bíblia lá em Gênesis. Isaac, Jacó, ou seja, os patriarcas. Mas a gente vai ver isso aí com qualquer um, como eu falei. E também foi com os apóstolos. Como é que Deus olhou para, venha, me siga-me. E ele seguiu. Eles não ficaram procurando Jesus. Ele, não, eu quero Jesus hoje. Não, eles foram porque Jesus chamou e eles vêm. A palavra de Deus é irresistível. Vamos confirmar isso em Atos 26, 14. Atos, capítulo 26. Atos 26, 14. Assim diz a palavra de Deus. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava, isso é Paulo falando, viu? Em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os agrilhões. Ou seja, em outras palavras, não tem como resistir à minha vontade. É Deus, é Cristo falando a Paulo, até então chamado ainda de Saulo. Então você vê o quê? Que não é Deus que, Saulo, você me quer, você quer Jesus? Não. Jesus, e o que é que Saulo estava fazendo ali? Estavam indo para Damasco para prender o povo de Deus, prender os cristãos. Ele tinha acabado de matar, que ele foi um dos que mataram Estevão. Estevão morre aos pés de Saulo, e ele vai para matar mais, e prender mais cristãos. Então, observa-se claramente, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, que não há esta liberdade que o povo acha que tem, de querer escolher Deus ou rejeitá-lo. Outra coisa, e por que Deus age assim, escolhendo e chamando alguns? Somente Ele é responsável por nossa salvação e não nós? Seria Deus injusto? Ora, se Deus escolhe um, não escolhe outro, é Deus injusto por isso? Deus é o único que tem livre-arbítrio. Ele escolhe aqueles que Ele quer escolher. Ele age de misericórdia com quem Ele quer ter misericórdia. Meus irmãos, abrindo só um parênteses aqui, eu falei que Ele é o único que tem livre-arbítrio. Por que Ele é o único que tem livre-arbítrio? Não tem nada antes dEle. Ele é o tudo. Ele não precisa de nada. Então, o que Ele escolhe baseado nele mesmo. Nós, em nossas simples escolhas, nós não escolhemos por livre-arbítrio. E eu não estou falando nem na perspectiva espiritual. Essa aí a gente não entra nem em consideração. Mas na perspectiva humana, a gente pensa, um exemplo, final de semana, eu vou para a praia, eu vou para o rio, supondo que no final de semana, sexta e sábado. Vou para o rio ou vou para a praia? O que a gente decidir vai ser baseado, não é no livre vontade. Alguma coisa ali vai nos indicar a ir para o rio ou ir para a praia. Ou seja, porque a gente não gosta de água salgada, aí preferimos o rio. Ou porque a gente prefere estar na praia ali, que tem mais gente.
alguma coisa vai nos condicionar. Então, no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, né, a gente não age de forma livre, né? A gente tem o que os reformados chamam livre agência. Nós somos agentes livres, né, mas não temos o livre-arbítrio, que quem só tem é Cristo. Então, Deus, Ele age em misericórdia com quem Ele quer ter misericórdia. Podemos ver isso aí, meus irmãos, depois em João 5, 21 e Romanos 9, de 11 a 16. E essa escolha Deus faz antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu, isso que está falando não sou eu, depois vejam na palavra de Deus, nos versículos que eu disse, e também agora em Efésios 1, 4, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, antes de João nascer, antes de Ali nascer, antes dos pais, antes dele ter feito o mundo, Ele já escolheu. E Ele nos escolheu, e todos nós éramos merecedores da morte, da ira e do castigo eterno. Ou seja, quando Adão pecou, todos nós viramos merecedores da morte. Era o que nós merecíamos. Mas, quando a gente nasce, o que é que a gente faz? Nós fazemos obras que merecem, que justificam a nossa morte. Como dito anteriormente, Deus escolhe a quem Ele quer. Mas nós não temos opções de escolha? Beleza, Deus escolhe quem Ele quer, mas nós não escolhemos nada não, é? Sim, nós podemos escolher. Isso é que as pessoas têm dificuldade de compreender a mensagem bíblica. Sempre escolhemos, porém escolheremos como qualquer um escolhe, conforme a própria natureza. Por que Adão escolheu fugir de Deus quando pecou? Porque essa era a sua natureza pecaminosa. Porque o apóstolo Paulo escolheu perseguir os cristãos? Por causa de sua natureza pecaminosa. Porque antes de Deus chamar Abrão, ele era idólatra? Por causa de sua natureza pecaminosa. Então, nós escolhemos. Quando você vê a pessoa dizer não para Deus, quando você vê a pessoa dizer sim para a festa do carnaval, para a pornografia, para a prostituição e outras coisas, para a mentira, para levantar o nome de Deus em vão, é porque essa é a natureza dela. Jeremias 13, 23 vai dizer o seguinte: pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? É da natureza do homem natural fazer as coisas que desagradam a Deus. A Bíblia diz que ele é inimigo de Deus, odeia a Deus. Você vê muita gente, vê muitas pessoas falando, né? Não, eu amo Deus, eu amo Deus, eu amo Deus. A Bíblia diz que quem ama a Deus obedece os mandamentos. E quem não obedece os mandamentos não ama a Deus. Se você não obedece os mandamentos de Deus, você não ama. É isso que a Bíblia fala. A natureza do homem foi completamente corrompida pelo pecado, de modo que ele é carnal desde o seu nascimento. Nós podemos ver isso em Salmos 51:5, Tito 1:15, Gênesis 6:5, Jeremias 17:9 e Romanos 3:10 a 19. O homem natural ou carnal sequer entende a palavra de Deus, que é espiritual, pois ele é carnal. Vamos dar uma olhada em 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios, capítulo 2, 14, fala o seguinte: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E Romanos 8,7 vai dizer que, por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Ou seja, a pessoa que, o ímpio, ele não pode estar
com Deus. Não pode a vontade dele ser igual a de Deus. O pendor dele é para a carne. Para ele é loucura. É por isso que falamos de manhã que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito não é esse teatro que a gente vê muitas vezes pelas igrejas. Isso não é espírito. Isso é qualquer coisa. Não o Espírito Santo. Em espírito é conforme a palavra de Deus. Nós lemos a palavra de Deus e o Espírito Santo nos mostra a verdade. Então, aquele que é carnal, ele não entende, para ele é loucura, e ele não pode entender, e também nem quer entender. É a questão dele, não quer e nem pode. Logo, o homem tem a opção de escolher, mas somente consegue escolher as coisas da carne, pois é um morto espiritual, e escolhe conforme a sua natureza, escolhe sempre o pecado. Então, quando a gente fala, e nós cremos, porque a Bíblia fala isso, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, né? Ele nos separou, e tudo isso, de fato, isso é verdade. Mas nós não somos, as pessoas não são marionetes, como muitos pensam. Existe a soberania de Deus, mas existe a responsabilidade. E as pessoas, elas escolhem, elas decidem, por causa da sua natureza, escolher desagradar e ofender a Deus e a tua santa palavra. Mas vamos voltar a Mateus 23, 37. Se formos nesse erro teológico de dizer que o homem pode ouvir a Deus e mesmo assim rejeitá-lo, se baseando em um pretenso livre-arbítrio, supostamente confirmado nesse versículo, teremos uma clara contradição. O homem tem arbítrio, mas o faz conforme a sua natureza. Ele tem arbítrio e não livre-arbítrio. Mas, porque livre-arbítrio só quem tem é Deus, como a gente falou na estante. Mas então, por que um regenerado faz a vontade de Deus? A gente falou que da natureza, né? Mas um regenerado, nós somos regenerados? Creio que somos. Por que nós fazemos a vontade de Deus? Porque na nossa vida habita a natureza de Cristo. É claro que eu peco, os irmãos pecam. É por isso que a Bíblia diz que aquele que tiver mais forte vai vencer, o espírito ou a carne. Só quem tem esse problema de espírito e carne somos nós, que temos o Espírito Santo, mas ainda temos a carne, ainda o pecado corre em nossas veias. Tudo que nós fazemos tem a marca do pecado. Tem a marca de Cristo, mas tem a marca do pecado. Por isso que nossa misericórdia não é perfeita, porque tem a marca do pecado em nós. Quando nós estivermos no céu, nossa misericórdia, nossas ações vai ser como a de Cristo, porque todo pecado fica. Então, aí nós pecamos, mas qual é a diferença? O pecado não é prazeroso para nós, para o ímpio é. Ele pode até ter remorso. Falei, o remorso é o quê? Saber que fez fulano sofrer, o Betânia sofrer, mas ele vai pecar e sentir prazer no pecado. Alguém uma vez disse o seguinte: texto sem contexto é pretexto para heresia. Nós vamos reformular esse dito popular. Entendendo o texto com contexto, para não haver pretexto para heresia. O que Jesus queria não foi realizado porque as pessoas não estavam querendo? Isso supostamente mostra que o homem tem livre-arbítrio, que pode se opor à vontade de Deus. O homem pode resistir à graça de Deus com sucesso? Obviamente que não, meus irmãos. A Bíblia Deus nos chama de vermezinho. Bichinho de Jacó. A gente, quando fala bichinho, muitas vezes pensa, né, em um ursinho de pelúcia, em um gatinho novinho, bonitinho, é um bichinho. Não, quando você vai para o original, é vermezinho. Um vermezinho, ele pode alguma coisa com a gente? Pode resistir a gente? E por que você pode resistir? Vermezinho de Deus, ao próprio Deus. Jesus não está falando no versículo 37 outro assunto, fora do assunto existente em todo o capítulo 23. Antes e depois do versículo 37, ele continua falando a mesma coisa.
quem leu ou for ler de novo, Jeremias e Lamentações de Jeremias, você vai observar que muitas das coisas que Jeremias fala no livro de Jeremias, vai estar falando em Lamentações. É o mesmo assunto, é a destruição de Israel, do povo de Deus, de Judá e de Israel, sendo destruída, né, pelos babilônios. E Jeremias, ele lamenta, né, isso, no livro de Lamentações. Mas ele vai falar a mesma coisa, só que não como lamentação, mas como a narrativa das coisas que estão acontecendo no livro de Jeremias. A mesma coisa, o capítulo 23. Até o 36, Cristo, ele faz uma afirmação. Ele vai afirmando como são os escribas e fariseus. No versículo 37, ele lamenta o resultado dessa prática dos fariseus. Ou seja, ele afirma o que os fariseus estão fazendo, e no 37 ele lamenta a consequência desses atos. A primeira parte do capítulo vai do versículo 1 ao versículo 12. Vamos, né, Mateus, capítulo 23, vamos ler a primeira parte, que é do versículo 1 ao versículo 12, que diz assim: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não me os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem mesmo o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam os primeiros lugares nos banquetes e nas primeiras cadeiras nas sinagogas. As saudações nas praças e serem chamados de mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque só um é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, essa primeira parte vai do versículo 1 ao 12, que são algumas considerações sobre a hipocrisia dos escribas e fariseus, que deve obedecer a tudo que eles falam, mas jamais fazer o que eles fazem. A segunda parte do capítulo vai do versículo 13 ao versículo 32. Jesus pronuncia 8 ais, juntamente com as acusações contra os escribas e fariseus hipócritas. Vamos ver? Versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar, fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está.
Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo, do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos. E dizeis: se tivéssemos vivido no dia de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Então Jesus pronuncia 8 ais, juntamente com as acusações contra os escribas e os fariseus hipócritas. Atentem para o versículo 13, viu? Depois a gente vai dar uma lida nele de novo. E a terceira parte do capítulo vai do versículo 33 ao 36. Versículo 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Beraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Então, até aqui, Jesus, do 33 ao 36, Jesus identifica os escribas e fariseus como matadores de profetas que Deus tinha enviado ao povo. Logo, é no contexto que devemos ler o versículo 37. A gente está lendo, qual é o contexto? O contexto é hipocrisia dos escribas e fariseus, os 8 ais e acusações contra os escribas e fariseus hipócritas, e Jesus falando que os escribas e fariseus são matadores de profetas. Então, quando a gente lê o versículo 37, é nesse contexto. Em algumas Bíblias, a gente tem aquele títulozinho. Às vezes, esse títulozinho não ajuda, mas agora aqui ajudou. Que ele fala o lamento sobre Jerusalém. Ajudou e não ajudou, né? Porque fica parecendo que é sobre a cidade. Mas o que ajuda aqui é que ele fala que aqui agora é um lamento. Não é mais uma acusação, não é mais uma afirmação, agora é um lamento. É uma outra forma de texto. Jerusalém não está se referindo à cidade física ou a toda pessoa considerada individualmente na cidade. Jerusalém é dita ser aquela que mata os profetas. E no contexto, aqueles que matariam os profetas são os líderes do povo, ou seja, os escribas e fariseus. Eles imitam os seus antepassados que assassinaram os profetas. Depois, a gente viu neste instante no versículo 29 e 32. Então, quem é Jerusalém? Jerusalém são os que matam os profetas. Que aqui fala, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quem é que mata os profetas? Os escribas e fariseus, os líderes do povo.
No versículo 34, que a gente leu, Jesus disse que está prestes a enviar os profetas e mestres, e esses líderes iriam matá-los, assim como seus antepassados e mestres. E aí a Bíblia, e aqui na continuação diz: quantas vezes eu quis reunir teus filhos. Em relação a filhos, aqui no versículo 37, naturalmente são pessoas que viviam sob a autoridade e direção desses líderes. Líderes religiosos e políticos são algumas vezes chamados de pais nas Escrituras. A gente pode depois ver em Atos 7:2 e Atos 22:1 a autoridade ser chamada de pais. E aqueles sobre os quais eles exercem poder e influência são chamados de filhos. A gente pode ver isso em Mateus 12:27, alguns exemplos, e em Isaías 8:18. Aqueles que estão sob a autoridade serem considerados filhos. Esse versículo não se refere à disposição ou à fé de indivíduos para aceitar o Evangelho, pois se assim fosse, o versículo deveria dizer: eu quis vocês, mas vocês não quiseram. Ou, eu quis reunir teus filhos, mas teus filhos não quiseram. Porém, o versículo diz: eu reuni os teus filhos, e vós não quisestes. É diferente. Ele quis reunir os filhos, mas Jerusalém, os profetas, não quiseram. Não foram os filhos que resistiram, mas vós, que resistiram para evitar dos filhos serem reunidos. Quem é vós no lamento? Jerusalém. E quem é Jerusalém? E quem Jesus está chamando de Jerusalém? Os líderes religiosos. Muito claro. Não foram os filhos que resistiram, mas vós, Jerusalém, profetas, escribas, profetas não, fariseus e escribas, que resistiram para evitar os filhos de serem reunidos. Logo, esse versículo 37 está se referindo à mesma coisa mencionada no versículo 13. Vamos ler o versículo 13 e o 37 junto, para a gente perceber quanto eles são semelhantes. Versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens? Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Agora vamos ver o 37, como eles são semelhantes. O sentido: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não os quisestes. Observe a semelhança. O 13 diz que os escribas fecha o reino dos céus diante dos homens. O que é que está dizendo aqui? Jerusalém impede que as crianças, que os filhos venham a Cristo. Se a gente for mudar as palavras, a gente colocar aqui, fariseus, no 37, fariseus e escribas, queimados os profetas e apedrejam os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os homens, mas vocês impediram? Cabe certinho. Se a gente for fazer o paralelo do 13, que é uma afirmação, com o 37, que é o lamento, a gente vê que ele se encaixa, é a mesma coisa, não é uma coisa nova. Ou seja, no 13 é uma afirmação, e no 37 é uma lamentação de uma mesma história. Assim fica evidente que o versículo 13 e o 37 estão se referindo a como líderes humanos impediam os profetas sobre o nível puramente humano não é o mesmo que pecaminoso, e externo, para evitar que a mensagem deles chegasse até o povo, e para evitar que o povo aceitasse tal mensagem. Jesus está falando sobre uma influência social externa, não de um poder metafísico e interno. Lembremos que os apóstolos eram judeus, ou seja, essa questão dos fariseus e dos escribas não foi em Jesus. Eles já vinham, como falou ali, matando os profetas, matando os que Deus enviava, e os apóstolos estavam inseridos naquele meio. Apesar deles impedirem, quando Jesus chama, eles não conseguem impedir. Tanto é que os profetas, os apóstolos, vieram desse meio. Nesse sentido bíblico, o quiseu
no versículo 37, está se referindo ao relacionamento entre Jesus com aqueles líderes e o povo deles no nível humano externo. Não há nenhuma indicação de que o decreto divino possa ser resistido com sucesso, simplesmente porque alguém não está querendo. Nós entendemos, naturalmente, que as pessoas que não têm Cristo, naturalmente elas vão para o inferno. A gente vê lá que mortos em delitos e pecados, né? Mas também a Bíblia deixa claro que muitos deles Deus torna indisposto para Deus mesmo, né? Se alguém está indisposto, é porque Deus o tornou indisposto. Vamos ver Marcos, capítulo 4, 12, para confirmar isso que eu estou falando, que é a Bíblia que diz, Marcos, capítulo 4. Isso aqui muitas pessoas, eu acho que nem leem, ou pula, como querem pular várias partes da Bíblia. Mas a gente não pode pular nenhuma parte, toda ela é santa. Marcos, capítulo 4, 12 diz, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Aqui é Jesus explicando porque fala em parábolas. Então, a gente está dizendo o seguinte, eu falo em parábolas para que certas pessoas ouçam e não entendam e não venham a se arrepender e ser perdoado. Então, Deus endurece o coração de muitos. João 12, 40. João, capítulo 12, versículo 40. Cegou-lhe os olhos e endureceu-lhe o coração, para que não vejam com os olhos, não entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Romanos 9, 18. Romanos 9, 18. Logo, tem ele misericórdia de quem ele quer, e também endurece o que lhe apraz. E Romanos 11, 7. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. O endurecido, eu acredito que ele pode acontecer de forma incisiva, mas o endurecido é ter deixado lá duro, deixou duro, né? Deus deixou que ele permanecesse ali frio para com Cristo. Agora, isso aqui é fato, se alguém está disposto, é porque Deus o torna disposto à palavra. Vamos ver isso em João capítulo 6, versículo 44. João 6, 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscite no último dia. E o versículo 65. E prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Ou seja, ir a Cristo é uma graça de Deus. E aí, você só vai a Cristo se Cristo antes vir a você. E ninguém que Deus torne disposto a Ele pode recuar. No mesmo capítulo de João, no versículo 37, fala, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. O Pai dá, a ação é o seguinte, vai o Pai dar, depois a pessoa vem. Esse ato de vir que a gente vê, sensitivo, é uma resposta ao chamado de Cristo. E esse que vem não sai mais. Ele pode se afastar por um tempo, mas ele é de Cristo, é de Deus. Ele volta. Pode voltar com sequelas, com marcas, mas ele volta. Então, meus irmãos, para concluir, 2 pontozinhos para nós encerrarmos. Primeiro, é imperioso ler a Bíblia, sempre observando o contexto do texto. Temos que ler a Bíblia, mas não é somente chegar ali e ler. É ler, estudar o contexto. Se pudermos ter Bíblia de estudo, boas Bíblias de estudo, tem algumas Bíblias aí de estudo que é melhor não ter. Não pela Bíblia, mas pelo estudo, né? Pelos comentários, obviamente. A Bíblia, se for ler só o texto, ótimo, mas se for ler o comentário, algumas não ajuda muito. Ter alguns livros, algum auxílio,
mas claro, sabendo que acima disso tudo está o Espírito Santo que vai estar dando o entendimento. E o segundo ponto é, a Bíblia é inerrante, ela não se contradiz. Se por acaso você encontrou uma contradição, pesquise mais, ore mais, estude mais, pois pode ser um paradoxo, uma aparente contradição. Ou então, sua interpretação está equivocada e você precisa refazê-la. Que Deus nos abençoe e que essa palavra faça guarida em nossos corações. Amém? Vamos orar. Curvemos nossas cabeças. Amado Deus, glorioso Pai, louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado, ó Deus, por tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque temos crido nela. Temos, ó Deus, entendido que sem ela, ó Deus, nada somos. Também, ó Deus, vimos e sabemos que desde do Antigo Testamento, passando pelo Novo e nos últimos dias, muitos têm criado doutrinas falsas, heresias dentro da tua igreja, ó Pai, dentro da tua casa. Hoje de manhã, como falou nosso irmão João, muito bem explicado ali o livro de Judas, aonde deixa claro que muitos se infiltrarão nas igrejas, trazendo falsas heresias, falsos desígnios, trazendo heresias para dentro da igreja, e dentro da igreja surgirão heréticos para afastar o povo de Deus, surgirão fariseus e escribas que criam dificuldades, ó Deus, que tentam atrapalhar a tua palavra, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia desta congregação, ó Pai. Ó Deus, nós queremos essa congregação e pedimos que seja uma congregação cheia, que se torne logo uma igreja, mas não é cheia, ó Deus, de qualquer um, ó Pai, mas cheia de filhos teus escolhidos, chamados por Ti, para compor esta igreja local. Ó Deus, nos conduz, ó Pai, a fugirmos das heresias, dos desvios teológicos. Ó Deus, em um mundo onde o humanismo cada vez mais tem adentrado a igreja, aonde, ó Deus, as concepções materialistas têm adentrado a igreja, o relativismo, o culturalismo, a temporalidade bíblica tem adentrado cada vez mais as igrejas. E igrejas, ó Deus, outrora bíblicas, sãs, têm, institucionalmente falando, se desviado, afastado dos desígnios do Senhor. O que é comum, apesar de errado, comum porque a tua Bíblia mostra o teu povo sempre se desviando, e o Senhor cobra e volta, e depois se afasta de novo, porque a nossa natureza, ó Deus, ela quer contrariar o Senhor, mas na nossa vida vive o seu Santo Espírito, e nossa natureza tem que ser conforme a tua palavra. Não nos deixe, ó Deus, nos afastar de Ti. É isso que nossa carne quer, mas o teu Espírito não permita, porque o teu Espírito, ó Deus, é maior, e que nós possamos alimentá-lo com tua palavra e oração, para que possamos, ó Deus, viver conforme os teus desígnios. Perdoa, ó Deus, nossos pecados, nossas falhas, nossas durezas de coração. Abençoa nosso lar, o lar de cada um de nossos irmãos, ó Deus, para que o mal não chegue a nós. Também, ó Deus, te pedimos ali pelos ucranianos e os russos, ó Pai, que não criaram essa guerra, mas estão no meio dela. Principalmente, ó Deus, os teus filhos que estão lá. Ó Deus, protege-os, ó Pai. Livra-os da morte, ó Deus. Mas dá a ele, ó Deus, forças e desejos de buscar a tua face. Abençoa esta nação, ó Deus, carente. Abençoa essa cidade, esse estado. Tem misericórdia desse povo, ó Deus, que está adorando nesse momento a Baal. E fortalece a tua igreja. No nome de Jesus. Amém.